Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, versículo 1. Com essas palavras eu quero desejar a paz do Senhor a todos os irmãos da IPI de Vila Formosa e os nossos amigos que nos acompanham neste canal. Hoje é quarta-feira e quarta-feira de manhã estou aqui diante de uma imagem que nós mandamos fazer aqui na IPI de Vila Formosa, para que os irmãos saibam, e queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos buscar a presença do nosso Deus nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Pai querido, por esta manhã tão linda que o Senhor nos concede, uma quarta-feira, e estamos nos preparando já, Deus bendito, para louvar o Teu nome, oferecer um culto de louvor a Ti nesta noite. E te pedimos, Deus amado, que o Senhor nos aceite diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Querido Deus, queremos Te agradecer, Pai, por este dia que o Senhor nos concede. Um dia comum, sim, mas um dia que nós nos preparamos, Deus bendito, para apresentar, Senhor, o nosso culto de louvor a Ti, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor continue nos abençoar e Te agradecer, Deus bendito, pelas Tuas bênçãos recebidas das Tuas mãos, pela Tua bondade e Tua misericórdia com que o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos, Deus bendito. Principalmente da IPI de Vila Formosa, os nossos irmãos, nossas famílias, nossos queridos, Deus bendito. E te pedimos, Deus amado, que o Senhor aceite a nossa oração e que nesta noite o nosso culto, a nossa adoração chegue com um aroma suave e agradável diante de Ti. É a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor.
o meu louvor, louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu Graças e paz, amados. Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus em Efésios 3, do versículo 14 ao 21. Após a leitura, vamos estar orando. A palavra de Deus diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede de todo conhecimento, para com vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos, amados. Santo Eterno Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai, que Tu nos dá de poder mais uma vez reunir com nossos irmãos para prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Queremos te pedir, Senhor, pela nossa igreja de Vila Formosa, Pai, por cada lar, Senhor, que está participando, assistindo esse culto, que Tu visita, Senhor, cada pessoa, abençoando, suprindo suas necessidades. Quero também te pedir pelos enfermos, Pai, que pede oração. Tu conhece a lista de cada um dessas pessoas que pedem oração. E Tu atende, Pai, essas pessoas, que Tu esteja com os médicos que estão cuidando dessas pessoas, que eles possam ser curados, Senhor. Mas sabemos que tudo está no Teu controle, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar curando, Senhor, porque Tu és o médico por excelência. E cremos, Senhor, que tu vai fazer uma obra completa. Queremos também te pedir também pelas pessoas que são assistidas, Senhor, por nossa igreja, Senhor, que Tu possa estar suprindo suas necessidades, Senhor. Aqueles que estão desempregados também, Pai. Abra a porta de emprego para essas pessoas, Senhor. Tu sabes a dificuldade que eles passam, que só Tu, Senhor, pode e pode fazer uma obra com essas pessoas. Quero te pedir pelo nosso pastor Gilberto também, que Tu abençoe ele com as suas famílias, capacita cada vez mais ele, e que tu continue abençoando ele, Senhor. Sabemos que ele tem um propósito, Senhor, para esta igreja, Senhor, e cremos, Pai, que Tu vai estar direcionando ele para que ele faça a obra também nessa igreja, Pai, pelo conselho, a mesa diaconal e os demais departamentos da nossa igreja, Pai. Abençoe a cada um e cuide, Senhor, da nossa igreja. Estamos, Senhor, confiantes que já em breve vamos estar de volta, Senhor, para
estar fazendo este culto com nossos irmãos, com essa comunhão que podemos ter mais íntimas com eles também, uma comunhão mais contigo também, Pai. Fique conosco, Pai, e também, Senhor, que Tu possa também abençoar essa pessoa que vai trazer essa mensagem, que essa mensagem possa trazer frutos, Senhor, para nossa vida espiritual. Te pedimos, com o perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Sim, Jesus me tem amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Por gozar seu rico amor, hei de amar meu Salvador, e desejo aqui mostrar seu amor tão singular. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Meu Jesus comigo está, e afinal me levará para o lindo céu de luz, pois me resgatou na cruz. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Faremos a leitura dos versos 13 ao verso 16.
Marcos 10, 13 a 16. Peço que você, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu gostaria de pensar então com vocês hoje, irmãos, sobre o tema, o cuidado que devemos ter com as crianças. O cuidado que devemos ter com as crianças. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Ok. Quem pretende ser pai e mãe? Levanta a mão. Ok. Agostinho de Hipona, no século V, disse que nós deveríamos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Então vocês já começaram esse trabalho. Todos nós, lá atrás. Porque a vida que levamos hoje vai refletir e reverberar com certeza amanhã no nosso papel de pai e mãe. Esse texto é um dos textos mais importantes da Bíblia, no que tange ao cuidado com as crianças. E talvez nós não poderíamos entender de forma mais lúcida e clara esta passagem, sem compreender o contexto. Porque quando você vai para o contexto, você vai notar que Jesus estava caminhando para Jerusalém, com a compreensão clara de que ele subia para ser preso, para ser acusado, para ser condenado, para ser crucificado. E Jesus caminhava como que na sombra da cruz, com todo o espectro de dor assolando a sua alma. Ele que, sendo perfeito, santo, justo, haveria de carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E então, é com esta percepção que ele marcha para a cruz, e ainda encontra tempo, e ainda encontra agenda, e ainda encontra espaço para acolher as crianças, orar por elas e abençoá-las. A ordem de Marcos é interessantíssima, porque no capítulo 10, versos 1 a 12, Jesus falou de casamento. Agora nos versos 13 a 16, Jesus fala de crianças, de filhos. E depois nos versos 17 a 31, Jesus vai falar sobre propriedades. Esta ordem está correta. Casamento, filhos, coisas. Esta ordem não pode ser invertida. Então, notem comigo, notem por gentileza, que é por esta causa, por saber que Jesus era um profeta de Deus, é que os pais, assim como era a cultura judaica, trazer os seus filhos para os rabinos, orar por eles, abençoá-los, esses pais ou esses adultos estão trazendo crianças, trazendo seus filhos, com o propósito de Jesus orar por eles, impor as mãos sobre eles e abençoá-los. Mas aqui 3 coisas preliminares precisam ser destacadas. Primeiro, os que trazem as crianças a Jesus. Algumas crianças não puderam vir, eram de colo. Se você notar o texto paralelo de Lucas, quando fala de crianças, a palavra é brefos, que descreve desde a vida intrauterina, o embrião, até a primeira infância. Então há crianças que ou você as traz ou elas jamais virão. Vem no colo, vem nos braços. E é curioso como esse texto está nos mostrando que nós devemos trazer os nossos bebês para colocá-los nas mãos de Jesus.
para rogar que o Senhor Jesus as abençoe. Outras crianças, talvez maiores, porque a palavra aqui é paidia, já eram crianças que vão da primeira infância até aí no começo da adolescência, eram chamadas de paidia. Então, eram crianças, algumas delas podendo andar, mas foram conduzidas a Cristo. E sabe, amados, nós, como pais aqui presentes e como futuros pais, devemos fortemente ter esse propósito de trazer os nossos filhos a Jesus, colocá-los na presença de Jesus, para que Jesus os abençoe, os alcance com a sua graça. Mas o segundo grupo que me chama a atenção, preste bem atenção nisso, são aqueles que impedem as crianças de vir a Cristo. Porque o verso 13, somos aí informados de que então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Por que os discípulos repreendem aquelas pessoas que estão trazendo as crianças para Jesus? Alguns dizem porque eles estão compreendendo que Jesus está subindo para ir para a cruz, que o ambiente é pesado demais, que Jesus está com o coração sobrecarregado demais e que isso poderia atrapalhar essa caminhada de Jesus. Eu penso que não seja isso. Quando eles tentam impedir aquelas pessoas de trazerem as crianças para Jesus, talvez eles estivessem lidando com a mesma cultura grega e com a mesma cultura judaica, que não dava tanta atenção às crianças, que eram só matriculadas no ensino da lei a partir dos 13 anos, que as crianças não tinham capacidade de entender, ou que as crianças não tivessem idade suficiente para crer, e que as crianças não mereciam o devido cuidado e atenção de Jesus. Os discípulos, em vez de serem facilitadores, eles estavam colocando-se como obstáculos no caminho, como os fariseus, impedindo que as pessoas se aproximassem de Cristo. É muito triste quando alguém ainda hoje se coloca no caminho, como obstáculo para que as crianças não cheguem a Jesus, não sejam abençoadas por Jesus. Bom, mas agora, notem vocês que há o terceiro grupo, que na verdade não é um grupo, são os que abençoam as crianças. Porque o verso 16 nos informa que Jesus, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. As crianças precisam receber atenção, cuidado. Nós precisamos acolher as crianças. Nenhuma igreja pode ser considerada uma igreja madura, bíblica, se não dá atenção às crianças. Isso se reflete, irmãos, até mesmo nas dependências físicas do templo. Muitos templos, Brasil afora, mundo afora, dedicam o pior do seu prédio, do seu edifício, das suas salas, dos seus recursos pedagógicos para as crianças. Há muitas igrejas que na hora da programação infantil coloca lá qualquer coisa, não tem uma lição preparada, não tem uma mensagem preparada, não tem professores preparados, não tem instrutores preparados para ensinar as crianças. E Jesus está aqui nos mostrando a necessidade de dar prioridade às crianças. Bom, dito isso, à guisa de introdução, quero que você agora, com a Bíblia aberta comigo, vamos examinar esse texto. Primeiro, essa passagem fala de um encorajamento. Encorajamento. Olha o versículo 14 comigo. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: abra o caminho, desbloqueie a porta, não impeça que as crianças venham, deixe que elas venham a mim. Deixe que elas venham a mim. E aqui Jesus está mostrando uma coisa. Primeiro, a afeição às crianças. Ele ama as crianças. Ele valoriza as crianças. Se vocês notarem, quando Jesus está restaurando Pedro, lá em João 21, a primeira pergunta foi: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. A segunda pergunta: tu me amas? Sim, Senhor. Então pastoreia as minhas ovelhas. Terceira pergunta: tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas.
Notem que Jesus usa ovelhas e cordeiros, mas ele cita prioritariamente os cordeiros, que eram as ovelhas tenras, que obviamente apontava para as crianças. Então o primeiro cuidado pastoral de Jesus é com as crianças, e ele demonstra esse amor pelas crianças. Aliás, preste bem atenção, no capítulo 9, olha aí comigo, por gentileza, só uma folha que você virá, versos 36 e 37, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Para Jesus, você receber uma criança é como recebê-lo. Olha o grau de importância que Jesus está dando à criança. Mas por que Jesus disse isso? Porque os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem era o mais importante, quem tinha mais projeção, quem tinha mais destaque no reino de Deus. E Jesus então quebra esta vaidade, essa soberba dos seus discípulos, pegando uma criança. Quem não se tornar como uma criança? Quem receber uma criança, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas mais, notem comigo no capítulo 9, versículo 42. Olha aí: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, e é referência às crianças, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, fosse lançado no mar. Meus irmãos, isso é muito grave. Servir de tropeço para uma criança que crê, crente. Então preste atenção, não pense você que uma criança não possa crer. Ô irmãos, eu estou pasmo de perceber, às vezes quando a gente é pai, não passa tão corrido que você não percebe essas coisas. Agora que chegou um neto, eu fico impressionado a capacidade que a criança tem, como uma esponja. Você fala, ele prende, você fala, ele aprende, você fala, ele fixa, você fala, ele decora. Ele pode crer. Quantos de nós aqui não foram convertidos na infância? Charles Haddon Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores do século XIX, foi convertido a Cristo aos 8 anos de idade. E Jesus está dizendo o seguinte: se você se tornar um obstáculo, impedir que a criança creia, ser um obstáculo para a criança seguir a palavra de Deus, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar-se no mar. Pois bem, aqui encontramos o convite de Jesus para que os pais tragam seus filhos. Deixai vir a mim os pequeninos. Abrem as portas, tirem os obstáculos, deixam que eles venham, deixem que as crianças se aproximem de Jesus. Então, você que é membro de uma igreja evangélica aqui dessa cidade de São Paulo, dá uma olhadinha lá na igreja, se as crianças estão recebendo o devido cuidado, a devida atenção, a devida prioridade. Cobre isso, requeira isso, não abra mão disso. Agora notem vocês que Jesus convida: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Tem aqui uma ordem positiva: deixai vir, não crie obstáculos, não crie barreiras. E aqui, irmãos amados, eu fico impressionado porque agora vem, depois dessa palavra, uma palavra de reprovação em segundo lugar. E eu chamo a sua atenção ainda para o versículo 14, porque o versículo 14 começa dizendo assim: Jesus, porém, vendo isso o quê? Vendo os discípulos repreendendo quem estava trazendo as crianças para Jesus orar e abençoar. Vendo isso, indignou-se. Jesus havia se indignado com os inimigos, mas é a primeira e única vez na Bíblia que Jesus fica indignado com os seus discípulos. E Jesus fica indignado, e a palavra indignado aqui é a mais forte possível no grego. É uma indignação pesada.
completa, radical. E Jesus fica indignado com os seus discípulos quando eles tentam impedir que as crianças se aproximem dele, se cheguem a ele, para que ele as abrace, para que ele as abençoe, para que ele imponha sobre elas as mãos. Meus amados irmãos, prestem bem atenção que Jesus está aqui indignado sempre que alguém fecha a porta para que uma criança tenha um encontro com o Senhor Jesus. E eu estou com o meu coração pesado, eu acho que a maioria de vocês também, porque hoje é um dia emblemático no mundo. Hoje é o dia chamado orgulho de todos os segmentos aí da sexualidade, fora daqueles parâmetros estabelecidos na criação divina. E é muito importante dizer que nós, evangélicos, não somos homofóbicos, em absoluto. Nós não temos ódio das pessoas, nós não queremos que as pessoas sejam espancadas, ou perseguidas, ou mortas. Nós amamos as pessoas, todas elas. Mas uma coisa é você respeitar, outra coisa é você concordar. Outra coisa é você abraçar esta ideia como legítimo, como padrão. Agora, causa indignação, como causou em Jesus, usarem como estão usando as crianças para fazer propaganda dessa ideologia, induzindo as nossas crianças precocemente a uma sexualidade que nem é a sexualidade estabelecida por Deus. Porque menino nasce menino, menina nasce menina. Ou nasce masculino ou nasce feminino. E induzir uma criança que ainda está em formação, de que ela é quem vai fazer essa escolha na infância, se quer ser homem ou se quer ser mulher, ou se não quer ser nenhuma coisa nem outra, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, ou mais do que isso ao mesmo tempo, é uma agressão à infância, é um desrespeito às crianças. Nós não poderíamos jamais concordar com isso. Aliás, nós temos um estatuto da criança e do adolescente, e a pergunta que fica é: onde estão as autoridades para cobrarem o cuidado com as nossas crianças? Agora a Prefeitura Municipal de São Paulo aprovou a ideologia de gênero nas escolas. E a pergunta é: como é que um pai e uma mãe vai ficar tranquilo sabendo que a sua criança está sendo doutrinada na escola? Quando nós deveríamos entender que a escola está protegendo as crianças, porque, é claro, você chega a hora de falar da sexualidade, tem hora para tudo, tem momento para tudo, tem idade para tudo, e você pode esclarecer, orientar claramente, à luz da verdade, à luz da ciência, à luz da biologia, à luz das escrituras. Mas fazer isso na infância? Então aquilo que trouxe indignação a Jesus, porque as crianças estavam sendo barradas, deveria trazer uma santa indignação, inconformismo ao povo cristão, que tem uma formação judaico-cristã ao longo de 20 séculos. Agora notem vocês, por que Jesus reprovou os discípulos tão severamente? Por quê? Jesus ficou indignado com eles. Primeiramente, porque a conduta deles foi errada com aqueles que traziam as crianças. Aquelas pessoas que traziam as crianças para Jesus entendiam que Jesus era um profeta de Deus, que era o Messias de Deus, que era o Filho de Deus, que tinha poder para abençoar seus filhos. E os discípulos barrando. Segundo, porque a conduta deles foi errada com as próprias crianças. Porque notem vocês, conforme lemos aqui no capítulo 9, 42, as crianças podem crer. Pequeninos crentes. Pequeninos crentes. É isso, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes. Então os discípulos estavam pensando que as crianças estavam aquém da fé. Terceiro, porque a conduta deles foi errada com o próprio Jesus,
Quando eles barram as crianças para que as crianças não cheguem a Jesus, eles estão dizendo que Jesus é uma pessoa sofisticada, que Jesus é uma pessoa inacessível, que Jesus é um líder que fica num pedestal longe da realidade das pessoas, que Jesus é um pastor que não tem cheiro de ovelha, que Jesus é uma estrela, um astro. Não! Jesus deu atenção ao ser humano. Jesus atendeu a todos indistintamente. Ele foi amigo dos pecadores, ele conversou com os publicanos, ele restaurou as prostitutas, ele deu atenção para um ladrão. Esse é o ponto, irmãos, que nós precisamos deixar absolutamente claro. A igreja de Deus, a igreja evangélica, ela ama as pessoas incondicionalmente, ama, mas não concorda com o pecado. Nós amamos o pecador, mas não concordamos com o pecado. Jesus não nos salva no pecado, Jesus nos salva do pecado. A igreja está aberta a todos, mas a igreja não está aberta a tudo. É só ler lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. A Nova Jerusalém está aberta a todos, tem porta para o sul, tem porta para o norte, tem porta para o leste, tem porta para o oeste, para qualquer pessoa, de onde vier, como vier, a porta está aberta, mas nenhuma coisa contaminada vai entrar lá. Então a igreja está aberta aos pecadores, mas a igreja não faz acolhimento do pecado, porque a igreja é o povo que foi chamado do mundo para ser santo e irrepreensível. Agora notem vocês ainda que a postura dos discípulos estava contrária à prática de Cristo. Cristo acolheu, Cristo recebeu. Não era como os fariseus, que se julgavam santos, justos, olhavam todo mundo de tamanco alto. Não, Jesus acolheu as pessoas, ele comia com os pecadores, ele entrou na casa do Zaqueu, todo mundo na cidade murmurou, ele entrou na casa do Zaqueu. Uma pessoa odiada. Jesus ama, e quando ele ama, ele cura, ele liberta, ele perdoa, ele restaura, ele salva. Agora vejam vocês, por que os discípulos impediram que as pessoas trouxessem as crianças a Jesus? Talvez, como disse, por uma refinada preocupação com Jesus, como se Jesus precisasse ser blindado. Você conhece aquele tipo de gente que tem tanta gente para blindar o cara que parece que ele é inacessível? Eu de vez em quando eu passo alguns apertos nas igrejas por onde afora. Eu vou pregar, a pessoa quer me arrancar assim, depressa, correndo, como se ninguém pudesse chegar, como se ninguém pudesse abraçar, como se ninguém pudesse conversar. Bobagem! No reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior vai ser o menor de todos. No dia que você não puder dar um abraço numa criança, num velho, numa pessoa que está doente, então você não entendeu o que é ministério, você não entendeu o que é pastorado, você não entendeu o que é ser crente. Jesus acolhia, ele não precisa de ninguém para blindá-lo, não, ele é acessível a todos. Notem mais. Talvez os discípulos não tivessem compreendido naquele momento o valor das crianças para o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança de Deus. A Bíblia diz que filhos de pais crentes são santos, fazem parte da aliança, fazem parte da família de Deus, fazem parte do povo de Deus. Nas grandes assembleias do Antigo Testamento, você nota que as crianças também eram convocadas, elas estavam presentes, até crianças de peito estavam presentes, elas fazem parte da família de Deus. E Jesus não quer que ninguém as exclua de estarem perto dele, de estarem com ele. Mas talvez ainda, notem vocês, que uma pergunta poderia ser feita nesta noite. Como é que alguém hoje poderia impedir que as crianças cheguem a Cristo? Primeiro, eu acho que quando deixam de ensinar às crianças a palavra de Deus. Meus irmãos queridos, vocês que têm filhos pequenos, vocês que têm netos pequenos, prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. A geração hoje está criando seus heróis. É através de brinquedos, é através de peças de roupa. Então quais são os heróis hoje que a mídia proclama? É o Homem-Aranha, é o Batman,
é o super-homem, ou de repente são os jogadores de futebol, ou os artistas, ou os cantores. E nem sempre esses chamados modelos deveriam ser os heróis dos nossos filhos. Precisamos parar para contar para eles os heróis bíblicos. A história de Abraão, a história de Moisés, a história de Elias, a história de Jesus, a história dos apóstolos. Podem ter certeza, se você ensinar, eles vão absorver. Ou nós ensinamos agora, irmãos, ou nós perderemos essa geração. Deixa eu lhes dizer algo soleníssimo nessa noite. Eu estava num grupo de pastores de grandes igrejas da cidade de Belo Horizonte há uns 20 e poucos dias. E um deles disse algo que me marcou muito. Até recentemente as igrejas estavam muito preocupadas com os adolescentes. Os adolescentes, a fase das decisões. O problema agora não é mais adolescentes não, irmãos. A preocupação hoje, a jogada hoje, o ataque frontal hoje, a forma de trabalhar com a cabeça hoje é dos 4 aos 9 anos. Você fica pasmo de ouvir perguntas de menino de 8 anos. Pasmo! Porque se nós não pararmos para entender isso, se nós não valorizarmos isso, o mundo está investindo pesado para capturar a mente dos nossos filhos, para doutrinar os nossos filhos, para mudar a cabecinha deles, para confundir a cabecinha deles, para doutriná-los para aquilo que está contrário à palavra de Deus. Ou a igreja investe, ou a família investe, ou os pais investem, ou os avós investem, ou nós formamos um grande batalhão de defesa das nossas crianças, ou esse jogo vai ser perdido nas futuras gerações. Em nome de Jesus, não podemos ficar calados, nem nos acovardarmos, nem nos omitirmos. Olhe bem o que Jesus disse no versículo 14. Deixai ver a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o quê? O reino de Deus. Esta é uma revelação extraordinária. Jesus não está querendo dizer com isso que as crianças são inocentes. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Gente instruída na Bíblia não fala isso. Ah, as criancinhas são inocentes. Não, as criancinhas não são inocentes. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia diz que o ímpio se desvia desde a sua concepção. Se você pegar uma criança que acabou de nascer, e levá-la para uma espécie de estufa, ela não tem nenhuma influência externa de nada negativo, o mal está dentro do coraçãozinho dela. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a orgulho, a vaidade, a soberba, não precisa, está aqui, ó. O mal não está fora, está dentro. Então, Jesus não está dizendo aqui que a criança, o reino de Deus pertence a ela porque ela é inocente. Não. O ponto que Jesus quer destacar é que as crianças, elas vêm a Cristo com total confiança, com simplicidade, aquela fé simples. E nós precisamos aprender com as crianças, porque Jesus Cristo diz, se você não se fizer como uma criança, você nunca pode entrar no reino de Deus. É aquela confiança simples, é aquela entrega plena, é aquele descanso, como uma criança tem a certeza que seu pai e sua mãe vão prover suas necessidades, você também confiar dessa mesma maneira que Deus cuida de você, que Ele ama você, que Ele cuida de você, e você confia na palavra e nas promessas dEle. Você já fez um teste assim? De pegar seu filho pequeno? Você já fez isso? Possivelmente já fez, se vocês tiveram filhos pequenos. Pula, filho. Ele não pergunta nem se é perigoso, se tem perigo. Não, ele pula. Por que pula? Porque confia que você vai segurar, que você não vai falhar, que você não vai deixá-lo cair. Essa confiança pura, plena, é que você e eu precisamos aprender com as crianças. Não só as crianças podem crer, mas as crianças são modelos
daqueles que creem. Mas, amados, eu gostaria de concluir com o versículo 15 e 16, dizendo: em verdade vos digo, disse Jesus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí vem então esta verdade tão bendita da atitude de Jesus. Então, tomando-as nos braços, eu fico imaginando que deve ter feito uma fila, e Jesus abraça um, e diz a Bíblia que Jesus impunha as mãos, e diz a Bíblia que Jesus abençoava, e abraçava outra, e impunha as mãos e abençoava. Aí vinha outra, abraçava outra, impunha as mãos e abençoava. E vinha outro, e Jesus abraçava, e impunha as mãos e abençoava. E Jesus continua fazendo isso hoje. Ele recebe as crianças. Ele tem braços abertos para as crianças. Ele tem coração franqueado para as crianças. A igreja dele tem que ter portas abertas para as crianças. E ele impõe as mãos sobre as crianças, e ele abençoa as crianças. E ele levanta as crianças e diz assim: se você não se fizer como a criança, você não pode entrar no reino de Deus. E ai de você, se você for um obstáculo para aquele pequenino que crê em mim. Então fique esta alerta para a igreja, fique esta alerta para os pais, fique esta alerta para os avós, fique esta alerta para a sociedade. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos zelar pelas nossas crianças, vamos levar as nossas crianças e deixá-las aos pés do Salvador, porque Ele tem bênção, Ele tem vida, Ele tem estrutura, Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem futuro brilhante para as nossas crianças. Ele morreu pelas nossas crianças, para dar a elas a vida eterna. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos deste a bênção de ter filhos, e a bênção de levá-los aos pés do Salvador. Bendito é o Teu nome, Pai, porque a Tua igreja ama as crianças, vela pelas crianças, cuida das crianças. E nós pedimos nesta noite, Senhor, em tempos tão difíceis, tão dolorosos, tão dramáticos, que os pais, que os avós tenham agora este empenho, este compromisso, fazendo contigo esta aliança, de lutarem pela família, de lutarem pelas nossas crianças, para que essas crianças cresçam como Jesus cresceu, em sabedoria, estatura e graça diante de Ti e diante dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, a ensinar os nossos filhos nos Teus retos caminhos, para que eles possam conhecer as sagradas letras desde a sua infância, sagradas letras que os tornarão sábios para a salvação. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que quando forem velhas jamais se desviem dele. Assim é a nossa súplica, assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. É
nossas dores. Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, alto, tão alto, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, em nome da mesa diaconal, para agradecer a ajuda que os irmãos têm dado no programa do Quilo, Todo o mês nós estamos conseguindo ajudar a suprir a mesa de 4 famílias, São cestas muito boas, são cestas básicas mensais, ela é montada para suprir o mês, Então são cestas que as famílias estão contentes e estão supridas. Tudo isso graças à generosidade e à bondade dos irmãos, Graças a Deus que tem tocado no coração dos irmãos e os irmãos têm ajudado com esse programa do Quilo. E também com os valores em dinheiro que estão sendo depositados. Nessa época de carestia, nessa época onde os rendimentos
não compram mais quase nada, né? Essa ajuda para as famílias tem sido de grande valia. E graças a Deus que Deus tem suprido os irmãos também. Todo dia 15 nós estamos recebendo os alimentos, os valores em dinheiro. E do dia 15 ao dia 20 nós estamos montando a cesta e já entregando para as famílias, né? Então, graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, né? E por isso a igreja, por isso nós estamos alegres, né? Graças a Deus por isso. Então, Deus abençoe a vida de cada irmão. Vamos já fechar esse mês de outubro, né? Dia 15 de outubro agora nós estaremos fechando mais uma cesta para entregar para os irmãos. Deus abençoe a todos e graças a Deus, ok? Amém.